Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao versículo de número 6. Hoje é um dia muito especial para nós, porque simbolicamente, essa data representa para nós a ressurreição de Jesus Cristo. A notícia mais importante na vida de um cristão: saber que Cristo vive. Diz assim, versículo 1: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, maravilhoso é o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aqui está a sua palavra, Deus, a sua santa e poderosa palavra, aquela que trouxe fé aos nossos corações, aquela que trouxe vida ao nosso interior. E mais uma vez nessa noite, nós clamamos pelo seu Santo Espírito, para que Ele fale aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Que a nossa mensagem, Senhor, chegue aos corações não só em palavras, mas também em poder. Que a presença do Senhor pegue essa palavra dos ouvidos dos meus irmãos e as coloque no coração deles, Pai. Deus, nos ajuda nessa noite. Sem Ti nada podemos fazer, nada podemos falar, nada podemos realizar. Mas o Senhor é aquele que faz todas as coisas. O Senhor é aquele que tem todo o poder. O Senhor é aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos. Manifesta-se no nosso meio mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é: Ele vive. Será que você pode dizer isso? Ele vive. Será que você pode dizer isso com um pouco mais de alegria? Ele vive. Jesus é invisível, mas é real, irmãos. E Ele vive. Hoje pela manhã nós acordamos com a notícia de que Ele vive. Eu achei muito interessante, porque hoje pela manhã, quando eu abri assim o meu telefone, eu vi que tinham muitas postagens acerca de Jesus. E a notícia que circula nessas postagens é uma só: Ele vive. Ele está vivo. E eu acho interessante, irmãos, porque imagine comigo, se você tomasse conhecimento de que existem provas cabais de que Jesus Cristo não ressuscitou. Imagine que alguns arqueólogos, lá onde toda a história começa, revirando,
as antiguidades descobrem que o corpo de Jesus foi encontrado. Imagina que esses arqueólogos possuam evidências concretas de que o corpo de Jesus Cristo foi encontrado. Imagine que a história da ressurreição daquele homem de Nazaré foi tudo uma farsa. Todo o cristianismo entraria em colapso. Tudo aquilo que nós conhecemos pelo cristianismo entraria em colapso. Nada faria mais sentido para nós. Se descobríssemos uma evidência sequer de que Jesus não ressuscitou, nada do cristianismo faria sentido para nós. Tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós experimentamos e vivemos, nada faria sentido mais. Toda a história de um Deus cheio de glória, cheio de majestade, cheio de autoridade, cheio de poder, seria substituída por mais um homem agitador e pregador das terras da Galileia que foi parado pelo Império Romano. Se o corpo de Jesus fosse encontrado, Jesus seria apenas mais um homem. Claro que nós sabemos que isso não é real, mas eu quero que você entenda nessa noite que toda a história bíblica da humanidade, ela é dividida em duas partes. A primeira parte consiste na preparação para a morte de Jesus Cristo. Se você pegar todo o texto bíblico, desde o início, você vai ver que ele se propõe a preparar para a morte de Cristo nessa terra. E onde começa essa preparação dentro da Escritura? Essa preparação começa no livro de Gênesis. Quando a Bíblia nos diz que um animal precisou ser morto no jardim do Éden para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Nós vamos ver que a Bíblia continua a preparação para a morte de Cristo. Se nós observarmos o texto de Abraão, aonde aquele animal que foi morto no jardim do Éden para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva, no texto de Abraão, o animal novamente é morto, mas há uma informação adicional, que esse animal morto, ele seria provido pelo próprio Deus. Não seria um animal provido pelos homens. Seria um animal que haveria de ser morto, mas esse animal ele viria do próprio Deus. Nós continuamos na história bíblica e nós percebemos que Moisés também, a história de Moisés também é uma preparação para a morte de Cristo. Quando nós vemos que aquele cordeiro que provido por Deus morre, através do seu sangue, um povo escolhido pelo próprio Deus recebe não só o livramento de uma morte brutal, mas também recebe libertação de uma condição de escravo. Se você buscar no Novo Testamento, você vai ver que os 4 evangelhos, eles vão fazer uma preparação para a morte de Jesus. Se juntarmos os 4 evangelhos, mais ou menos de 20 a 40% de cada evangelho, eles estão focados em falar sobre a última semana de Jesus.
E Mateus, Marcos, Lucas e João estão extremamente preocupados com a preparação da morte de Cristo, que não foi um plano B. Você precisa entender isso no seu coração. O plano de Deus para Jesus sempre foi que ele morresse. Talvez nós lemos a história bíblica e achamos que em algum momento Deus perdeu o controle e Cristo acabou morrendo. A morte de Cristo sempre foi o plano de Deus. E a primeira parte que divide toda a história da humanidade é essa preparação. Até aquela notável sexta-feira, onde Jesus é crucificado. E a segunda metade de toda a história bíblica da humanidade consiste nas implicações que a ressurreição de Cristo traz. A primeira parte de toda a história da humanidade é a preparação para a morte de Cristo. A segunda parte da história bíblica da humanidade é a ressurreição de Jesus Cristo e tudo aquilo que ela trouxe com ela. Meus irmãos, se nós pegarmos o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas e as cartas pastorais e o livro de Apocalipse, eles narram as consequências frenéticas da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos não foi um simples fato. A ressurreição de Jesus não foi algo que aconteceu como alguma coisa simples que acontece no dia a dia. A ressurreição de Jesus trouxe consequências fortíssimas para toda a história da humanidade. Interessante, irmão, que no texto que nós lemos, há uma pergunta bem provocativa para nós, que foi feita por alguns varões com vestes resplandecentes, que na visão dos outros evangelistas são anjos. A pergunta é a seguinte: por que buscar entre os mortos ao que vive? E o meu questionamento é: por que há esse questionamento? Por que há essa pergunta dos anjos para aquelas mulheres que de madrugada estão no sepulcro? Por que aqueles anjos decidem, diante de todas as coisas que eles poderiam falar e anunciar, perguntar para aquelas mulheres: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Sabe por quê, irmãos? Porque aquelas mulheres realmente deram alguns indícios que elas estavam buscando alguém morto. Versículo 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. A primeira evidência que aquelas mulheres estão buscando alguém morto é que elas primeiro preparam aromas e levam eles até o túmulo onde Jesus havia sido enterrado. Meus irmãos, isso era uma prática comum na cultura judaica. Isso, levar aromas até o sepulcro daquele que havia falecido, era uma forma de demonstrar respeito e amor por aquele que havia sido morto. Quando aquelas mulheres estão preparando aromas,
estão levantando cedo e indo em direção ao sepulcro, elas estão convictas de que vão encontrar alguém morto. Elas podem estar esperando qualquer outra coisa. A única coisa que elas não esperam é que vão chegar lá e encontrar alguém vivo. Esse é o primeiro indício. Versículo 2 e 3. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, irmão, que essas mulheres veem a pedra removida. Para os irmãos que talvez não saibam, os túmulos de antigamente eram como se fossem cavernas dentro das rochas, e eles eram tapados com uma grande pedra, que ela rolada, né, para a porta do sepulcro. E quando elas chegam, aquela grande pedra está rolada para o lado e o túmulo está aberto. E a Bíblia nos diz que elas entram e não acham o corpo de Jesus. E elas ficam perplexas com o fato da pedra estar removida e o corpo de Jesus não estar lá. Se nós formos olhar João, as palavras de João no capítulo 20 sobre esse mesmo acontecimento, uma mulher chamada Maria Madalena, ela chega a afirmar que alguém havia tirado a pedra do sepulcro e levado o corpo de Jesus para um lugar que ela não sabia. Ela diz assim para os próprios anjos: levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei para onde levaram. A segunda evidência de que essas mulheres procuram alguém morto é que aos olhos dessas mulheres, elas esperavam ir ao túmulo e encontrarem o corpo de Jesus naquele lugar. E elas choram amargamente quando não veem lá. Irmãos, a Bíblia nos diz que elas choram amargamente e elas voltam muito tristes para suas casas. Talvez esse era o grande objetivo dessas mulheres: ir lá, chorar pelo corpo de Jesus, derramar aromas sobre ele, questionar por que ele havia morrido, chorar de novo, juntar toda aquela tristeza, frustração, decepção e voltar para as suas casas para continuar vivendo as suas antigas vidas. E a pergunta de Deus para nós nessa noite é: quem sabe nós não estamos procurando um Cristo morto? Como assim, irmão Caio? Pode uma igreja adorar a um Cristo morto? Pode um cristão ser devoto de um Cristo morto? Infelizmente sim. Infelizmente sim. Como isso é possível? Procuramos um Cristo morto, buscamos um Cristo morto, adoramos um Cristo morto, quando vivemos como se Ele não estivesse vivo. Na Europa antiga, surgiu um homem, um pensador, um filósofo, que disse a seguinte frase: Deus está morto. O nome desse homem era Nietzsche, um homem muito famoso. E nós prontamente o criticamos. Como alguém pode dizer que Deus está morto? Que heresia é essa? E de fato é. Mas Nietzsche, diante da sociedade que vivia numa Europa antiga, ele olha para aqueles que diziam ser cristãos, praticarem as palavras do Mestre, estão sem vida.
Nietzsche olha para uma igreja falida espiritualmente. Nietzsche olha para os ensinamentos de Jesus, que diziam: se alguém te ferir a face direita, dê também a face esquerda. E ele vê uma igreja fazendo totalmente o contrário. Ele vê uma igreja ferindo as pessoas. Nietzsche olha para a igreja que era contemporânea à sua vida, e a palavra de Deus que dizia que era melhor dar do que receber, o paralelo é uma igreja que não dá, mas que só quer receber. Então Nietzsche, olhando para aqueles que diziam ser defensores do Evangelho de Cristo, e olhando que eles não têm nada a ver com o que o mestre ensinava, ele chega na conclusão: Deus está morto. Se a igreja é a representante de Deus na terra e vive assim, Deus não existe. Meus irmãos, existem muitas pessoas que têm entrado por essas portas, mas não estão crendo que Jesus está vivo. Mas já não creem mais que Ele vive. Quando Cristo está morto para alguém, eu quero que você faça uma reflexão nessa noite. Você olhe para dentro de você. Quando Cristo está morto para mim, quando os rituais religiosos importam mais do que a intimidade com Ele, quando eu estou mais preocupado em vir ao culto do que orar, quando eu estou mais preocupado em estar com os meus irmãos do que estar com Ele, quando eu estou mais preocupado em me preparar para o dia da Santa Ceia do que me preparar todos os dias para encontrar com Ele. Sabe quando Cristo está morto para mim? Quando eu gasto mais tempo escolhendo uma roupa para vir para o culto do que orando naquele dia. Sabe quando Cristo está morto para mim? Quando o que mais importa é a performance de quem sobe aqui do que o conteúdo do que é passado. Quando os ritos religiosos ganham mais espaço no nosso coração, Cristo está morto para nós. Quando Cristo está morto para alguém, quando não percebemos como Ele de fato é, quando não conseguimos enxergar quem de fato Jesus é. Muitas pessoas têm tido uma ideia errada de quem Jesus é, meus irmãos. Jesus, como foi falado lá em cima, não é um facilitador da sua vida. Jesus não é um estoque de bênçãos. Jesus não é alguém em que nós vamos sugar e sugar. Jesus não é alguém em que vai nos fazer a nossa vida melhor aos olhos dessa terra. Cristo está morto para nós quando não sabemos quem Ele é. O que adianta nós entrarmos por essas portas e não conhecê-lo verdadeiramente? Quando Cristo está morto para alguém, quando buscamos um Cristo somente para esse tempo. Meus irmãos, quantas pessoas têm depositado a sua esperança num Cristo somente para esses dias? Quantas pessoas têm dedicado todo o seu vigor e a sua força esperando só para essa vida? Esperar somente para essa vida é afirmar que Cristo está morto. Talvez essas mulheres estavam buscando alguém morto, até que um questionamento muda um pouco o entendimento dessas mulheres. Esse questionamento dos anjos, dos varões resplandecentes, eles vêm com uma afirmação
mais poderosa da história. Você quer saber o que é poder de Deus, irmão? É isso aqui, ó. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Isso é poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Isso é a frase mais poderosa da Escritura, sem sombra de dúvidas. Ele não está no sepulcro, Ele vive. Mas nós estamos buscando alguém morto, mas Ele vive. Ele está vivo. Essa afirmação é linda. De tudo que aquelas mulheres poderiam ouvir naquele dia, nada seria mais poderoso para elas do que essa frase. Nada é mais poderoso para mim e para você do que saber que Ele vive. Muitos dizem assim: Jesus tem vitória para nós. Amém. Mas a maior vitória para mim e para a sua vida é que Ele vive. Jesus tem bênçãos para você, sim, irmão. Mas a maior bênção que Ele tem para mim e para você é que Ele vive. Jesus tem milagres a realizar no meio da sua igreja. Claro que tem, irmão Caio. Mas o maior milagre para nós, povo de Deus, é que Ele está vivo. Por que é tão importante, irmão Caio, que Ele esteja vivo? E por que é tão importante que eu saiba que Ele está vivo? Porque Ele está vivo independente de nós sabermos ou não. Mas quando nós sabemos que Ele está vivo, quando essa verdade é uma verdade dentro do nosso coração, como eu disse, ela traz consequências frenéticas para a nossa vida. De muitas coisas que você precisa saber na sua vida, o seu coração precisa estar convicto de que Ele vive. Por que é tão importante, irmão Caio, eu saber que Cristo vive? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 32. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 32. Diz assim a palavra de Deus: Paulo dizendo, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Você precisa saber que Cristo vive, porque as suas lutas serão recompensadas. Lutamos as nossas batalhas porque sabemos que há uma recompensa para toda dor e sofrimento causados por amor a Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: se Ele não ressuscitou, o que me vale as batalhas da vida? Se Ele não está vivo, o que me adianta lutar com as feras? O que me adianta carregar cicatrizes por Cristo? Se Ele não está vivo, comamos, bebamos e amanhã morreremos. Em outras palavras, se Ele não está vivo, não vale a pena lutar mais. Mas quando eu e você entendemos que Ele vive, a frase do pastor John Piper faz muito sentido para nós. Ele diz assim: o céu, preste atenção nisso, o céu pagará qualquer prejuízo que você tiver nessa terra por amor a Cristo Jesus.
Vou repetir para você: o céu pagará qualquer prejuízo que você tiver nessa terra por amor a Cristo Jesus. Todas as nossas lutas serão recompensadas. Todas as batalhas serão recompensadas. Todas as lágrimas derramadas serão recompensadas. Saber que Ele vive é uma injeção de ânimo para os nossos corações. Nos faz levantar e lutar um pouco mais. Talvez você entrou por essas portas no dia de hoje, quase parando das suas lutas. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para o seu coração. As suas lutas serão recompensadas no céu. Tudo aquilo que você tem perdido por amor a Jesus será recompensado naquele grande e último dia. Você que é jovem e tem se guardado diante do Senhor, Deus o recompensará naquele grande e último dia. Um cristão não entrega os pontos, porque ele sabe que Jesus vive, porque ele sabe que um dia ele será recompensado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado e aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida preparada para aqueles que o amam. Existe uma recompensa de Deus para nós, porque Ele está vivo. As lutas não nos sufocam, as lutas não podem tragar a nossa vida. As nossas lutas não podem nos parar, porque Ele está vivo. Ninguém pode parar o coração de um crente que entendeu que Cristo vive, irmão. Ninguém pode parar um homem e uma mulher de Deus que entendeu que a sua recompensa não é desse mundo. Não é enfermidade, não há lutas, não há tribulações. Nada pode parar alguém que tem como verdade no seu coração que Ele vive. Aquele que entendeu que Cristo vive sabe que está guardado no coração de Deus. Segundo motivo pelo qual você precisa entender que Cristo vive. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20. Segundo motivo pelo qual nós precisamos crer que Ele vive, Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Preste atenção nisso. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Segundo motivo pelo qual é extremamente importante você crer que Ele vive: não estamos sozinhos nesse mundo. Se Ele está vivo, preste atenção nisso, se Ele está vivo, nós nunca estaremos sozinhos. Se Jesus Cristo de Nazaré está vivo, nós jamais estaremos sozinhos nesse mundo. Ainda que as maiores trevas alcancem a sua vida, ainda que o medo encontre o seu coração, ainda que a morte te alcance, jamais estaremos sozinhos, porque Ele vive. E Ele disse que estaria conosco por todos os dias. Se Ele está vivo, vivemos uma vida corandel,
Já ouviu falar nessa expressão? Corandel. Uma expressão que os puritanos usavam muito, que significa diante de Deus. Se Ele está vivo, nós vivemos uma vida diante de Deus. Em todo o tempo, Ele está diante de nós. Como o salmista no Salmo 139 diz: se eu descer no mais profundo abismo, Ele está diante de mim. Se eu voar nas asas da alvorada, Ele está diante de mim. Se os perigos desse mundo me encontrarem, Ele está diante de mim. Se Ele vive, nós estamos diante de Deus em todo momento. Alguém disse que a distância entre nós e Deus é a distância de uma oração. Se Ele vive, você jamais vai se encontrar sozinho nessa terra. Talvez está sofrendo, irmão. Talvez as tribulações desse mundo te alcançaram. Talvez o inimigo se levantou contra a sua vida. Talvez Satanás tenha roubado a alegria do seu coração. Talvez a sua vida tenha se tornado muito difícil. Mas eu quero trazer essa palavra de esperança para você. Você não está sozinho. Jesus Cristo está com você. Jesus Cristo está diante de você. Se Ele vive, Ele jamais irá largar a sua mão. Pelo contrário, nos momentos mais difíceis, Ele vai segurar ela com mais força. Nos dias que você gritar para Ele: Jesus, eu não quero mais, Ele vai te segurar com mais força ainda e vai dizer para você assim: você pode até não estar querendo, mas eu te quero. Como foi lido aqui: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. No dia que as suas forças findarem, que você não tiver mais forças para se segurar nele, Ele vai se encarregar de manter você firme diante dele. Você não está sozinho. Sai daqui crendo nisso, meu irmão. Sai daqui enfrentando as batalhas da sua vida, enfrentando as lutas que tem batido na sua porta, entendendo: Cristo está diante de você. E para nós finalizarmos essa mensagem, se Cristo está vivo, vivem com Ele também todas as suas promessas. Vou repetir essa é a bênção. Se Cristo está vivo, com Ele vivem também todas as suas promessas. Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 9 ao 17, um dos textos mais bonitos da Bíblia, meu. Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 9 ao versículo de número 17, diz assim: depois, isso é João falando, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, verso 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Presta atenção no versículo 13, meu irmão. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes, presta atenção, alguém lá no céu fez a seguinte pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? Da onde vêm? João olha para ele e diz assim: respondi-lhe: meu Senhor,
tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Olha só, irmão, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E olha isso, presta atenção nisso, meu irmão. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o tabernáculo. Verso 16, olha a promessa de Deus para nós, irmão. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se Ele vive, essa promessa é para mim e para você, meu irmão. Se Ele vive, se Ele está vivo, existe um céu preparado para nós, irmão. Ele disse lá em João, capítulo de número 14, versículo de número 3: eu vou preparar-vos um lugar, para quando eu voltar buscar vocês de novo, para onde eu estiver, estejais vós também para todo sempre. Quando Ele vive, as promessas dEle vivem também. Você precisa entender que Cristo está vivo e as promessas que Ele fez de salvação para mim e para você estão de pé. O céu é real, irmão. O céu está preparado para receber o povo de Deus. O fato de Cristo estar vivo não é simplesmente uma boa notícia, mas é uma grande garantia da nossa salvação. Glória a Jesus por isso. Ele vive, e com Ele vivem também as suas promessas. Jesus Cristo não só vive, como viverá eternamente. Se Ele vive, e as suas promessas vivem também, Ele vive eternamente, as promessas dEle vivem eternamente também. A promessa do céu é eterna. Jesus disse assim, ó: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A vida de Cristo para nós é uma vida eterna. A promessa de Cristo para nós não é de uma vida passageira, não é de uma vida de momentos. O céu não é um momento na sua história. O céu não vai ser um pequeno momento de felicidade que você vai ter. O céu vai ser um eterno alívio para o coração daqueles que amam Jesus Cristo. Você precisa acreditar que Ele vive, irmão. Senão o céu não é para você. Sem meu coração, Cristo não vive, as promessas dele não são para mim. Sem meu coração, estou buscando aquele que está morto. Nada na vida há para mim. Se Jesus Cristo não ressuscitou, não faz sentido eu estar aqui em cima. Se Ele não está vivo, não faz sentido você estar sentado aí. Não faz sentido nós termos um templo. Se Jesus não está vivo, esse livro não faz sentido. Mas se Ele está vivo, se naquele domingo de manhã o Espírito de Deus trouxe Cristo de volta, os anjos do Senhor rolaram aquela pedra, se Ele saiu daquele túmulo, se Ele encontrou com aquela mulher e disse para ela assim: vai lá e avisa para eles que eu estou vivo. Vai lá, corre, não faz mais nada, não para com ninguém, só diz para eles assim, ó: não acabou, eu estou vivo.
eu ainda vivo. E eu não só vivo, mas tudo que está comigo ainda está de pé. Tudo que foi falado ainda está de pé. Os anjos vão olhar para aquelas mulheres e vão dizer para elas assim, ó, lembra do que ele disse para vocês. Era necessário o Filho do Homem ser entregue aos pecadores, ser morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Cristo está vivo. Será que você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Glória ao Jesus Cristo. Glória ao nosso Cristo que vive, que é invisível, mas é real, que não está diante dos nossos olhos físicos, mas diante dos olhos da fé nós contemplamos o Cristo assentado à destra de Deus, cheio de glória e de poder. A esse Cristo nós oramos. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite, reconhecendo que o Senhor vive, que o Senhor não só vive nos nossos corações, mas o Senhor vive em toda a eternidade. O Senhor vive, Deus, e nós sentimos o Senhor, e nós recebemos a vida do Senhor dentro de nós. A verdade que o Senhor vive, Deus, é a verdade que transforma a nossa vida todos os dias. É a verdade que tem mudado a nossa história dia após dia, Senhor. É a verdade que tem tirado pessoas do pecado, Senhor. Que tem lavado e remido pessoas nessa terra, Senhor. É a verdade que o Senhor vive. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Que toda a honra e toda a glória e todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Porque o Senhor fez aquilo que ninguém podia fazer. O Senhor venceu a morte. O Senhor é o único que pode dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Tragada foi a morte. O Senhor é aquele que matou a morte na sua morte para que nós tivéssemos vida. Foi o Senhor, Deus. E hoje nós glorificamos o seu nome. Nós cultuamos a um Cristo que vive. Cristo não está morto. Deus não está morto. Ele vive, Ele reina. Ainda que a sociedade esteja se degradando, ainda que nós olhamos para as pessoas e elas tenham cada dia mais se afundado no pecado, nós cremos que o Senhor vive e reina para todo sempre. A raiz de Davi, o descendente da tribo de Judá, aquele que segura o cetro e governará toda a existência por toda a eternidade, Senhor. Aquele que era e é e há de vir, o Alfa e o Ômega, aquele que foi imolado antes da fundação do mundo, aquele que era de eternidade em eternidade, era Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. A nossa vida é do Senhor, que o nosso coração seja do Senhor, e que essa notícia de que o Senhor vive, que ela possa vibrar em nossos corações todos os dias. Que a nossa vida seja regida por entender que o Senhor está vivo e está diante de nós. Guarda a minha vida e dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.